parece inexistente, mas de vida abundante e incontestável. Olhando este lugar, tudo parece muito seguro e convidativo a um descanso. Porém, neste pequeno conchego, ainda moram pequenos perigos, invisíveis à nossa percepção. É o caso deste pequeno e aterrorizante inseto, o cupim. Em média 5 vezes menores que um palito de fósforo, eles se alimentam de celulose. Fazem parte de seu cardápio a madeira, o papel e até mesmo alguns tecidos. Existe uma colônia deles. E este fino pedaço de forro, assim como toda a estrutura desta casa, podem estar a um pequeno passo de um colapso. Isto porque a madeira infectada provavelmente já está oca e não tem mais suas características estruturais. Os cupins vivem em sociedade. Parecido com alguns outros insetos, também possuem a sua rainha. Esta, por sua vez, mora com o rei e pode reproduzir até 84 mil ovos por dia. Sem eliminar a rainha, é praticamente impossível acabar com a infestação destes cupins. Em seus tratos digestivos vive um protozoário, a triconinfa. Em relação mútua com o cupim, este ser se aproveita da celulose ingerida e retribui auxiliando no processo de digestão. O tamanho é de aproximadamente 200 micrômetros. Outro inseto que vive entre nós e pode acabar com o sossego deste lar é a formiga. Muito parecida com os cupins, embora não tenha nenhum parentesco próximo, este inseto pode ser menor que um cupim ou, em algumas espécies, ter o tamanho de um palito de fósforo. Elas vivem em avançados níveis de sociedade e são criadoras de geniosas obras arquitetônicas. Um dos motivos que podem fazer as formigas estarem por perto da sua casa são os alimentos. Porém, engana-se quem acha que elas os digerem assim facilmente. A maioria das espécies de formigas se alimentam de um fungo. Este, por sua vez, se alimenta da polpa produzida pela própria formiga. Uma colônia como essa, embaixo deste lar, pode chegar a aproximadamente 6 metros de profundidade, alcançando até 50 metros quadrados. Toda a terra extraída pelas formigas para a construção do seu estado pode gerar grandes danos à estrutura desta casa. Vivendo de forma mútua com as formigas estão os pulgões, minúsculos insetos que podem ter 1 milímetro de comprimento. Esses insetos se alimentam da seiva da planta, sendo uma das grandes pragas da agricultura e jardinagem. Por sua vez, ele ganha a proteção das formigas, que se alimentam da melada secretada pelos pulgões. A proteção é necessária, pois os pulgões são alimentos para outro inseto, a joaninha. Indispensável na decoração de muitas residências, a beleza dos carpetes escondem um refúgio para insetos, aracnídeos, bactérias e muitos outros seres. Por aqui, a visita frequente do cachorro da família sempre deixa algum novo morador. Neste caso, foi a pulga. Medindo aproximadamente 2 milímetros, este espetacular inseto salta como um super-herói. Este incrível salto se equivale a um ser humano atravessando uma quadra de basquete com um só pulo. Mas este inseto é perigoso, pois se alimenta de sangue. Esta necessidade faz com que doenças sejam transmitidas através de sua mordida. Responsável pela proliferação da peste negra, este pequeno inseto se transformou em uma assustadora ameaça. Também, vivendo de sangue e ainda menor, o piolho infesta este sofá. Com apenas meio milímetro de comprimento, em algumas superfícies ele pode se tornar invisível.
Para conseguir seu alimento, sangue, este inseto precisa do seu couro cabeludo. Por não poder saltar ou voar, ele pode não alcançar o seu objetivo. E assim, em menos de 24 horas, morrer por falta de alimento. Neste estofado, podemos encontrar uma criatura ainda mais horripilante. Com minúsculos 0,25 mm, este é o ácaro, pertencente à classe dos aracnídeos. Em um local como este, onde o contato com a pele humana é quase que uma rotina, os ácaros desta espécie fazem o seu banquete, se alimentando das células mortas que se desprendem de nosso corpo. Este sofá, sem a devida higienização, após 6 ou 7 anos, pode ganhar até 10% do seu peso, devido à quantidade de fezes e ácaros vivos e mortos depositados nele. Toda essa massa é responsável por causar diversas doenças alérgicas, como rinite e asma. Dentro de uma casa existem vários locais onde você pode encontrar temíveis seres. No banheiro, na cozinha, nos quartos, entre outros lugares. Uma bactéria encontrada nos intestinos dos animais de sangue quente é a salmonela. Esta pode ser encontrada até mesmo no pote de ração do seu animal de estimação. Se ingeridas, chegam até o seu intestino e se multiplicam sem a necessidade de uma célula hospedeira. Através de suas fibras, que lembram pequenos tentáculos, as bactérias dejetam nas células substâncias que mexem na estrutura das mesmas, levando-as assim à morte. Ainda menores que as bactérias, os vírus muitas vezes têm poderes destrutivos aos seres vivos. Este é o vírus da gripe, e acabou de ser espirrado por alguém a metros de distância, a uma velocidade maior que 50 km por hora. Esta partícula de espirro contém muitos vírus, que, se inalados, chegarão ao organismo em direção ao aparelho respiratório. Logo, agarrarão a superfície de suas células e começarão o processo de invasão. Quando a célula é então infectada pelo vírus, essa se torna sua hospedeira. O vírus, duplicando seu DNA, expele novos vírus para fora da célula. Estes novos vírus encontram novas células e repetem o processo de invasão e reprodução. Nos casos de infecções, o nosso corpo libera anticorpos. Estes entram em combate com o vírus, tentando neutralizar sua reprodução e conduzindo o vírus à sua morte. Seres microscópicos. Formas tão diferentes. Pequenos monstros. Animais do nosso cotidiano. São apenas um ponto à nossa volta. A nanovida no seu esplendor de tamanhos. Vidas que passam sem serem notadas.
sua pele aconchegam-se em sua cama, comem seus alimentos. Nosso mundo está tomado por estas minúsculas criaturas. Se pudéssemos torná-las brilhantes, árvores, casas, pessoas desapareceriam. Se tornou horripilante. Sua vida não será mais a mesma. Tenha bons sonhos.